Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida. Conforme eu falei com vocês, eu tenho meditado muito a respeito no livro de Mateus. E um dos assuntos que eu mais tenho meditado no livro de Mateus é justamente sobre esse cuidado pastoral do nosso Senhor Deus para com as nossas vidas, principalmente nesse momento turbulento que nós temos enfrentado. E o texto de hoje se encontra em Mateus, no capítulo 9 de Mateus, versículo 35 a 38. Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, onde a palavra de Deus diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O texto começa dizendo que Jesus ele estava percorrendo as cidades, andando de cidade em cidade, pregando, anunciando as verdades do Evangelho. E todas as cidades pelas quais ele passava, ele curava as pessoas de doenças, curava as pessoas de suas enfermidades, fazendo com que isso fosse um anúncio da chegada do reino de Deus. Estava estabelecido então a majestade, né, do mediador. Neste momento começa a ser orquestrado a grande vitória do rei, né, que seria estabelecida na cruz. Mas o Senhor Jesus Cristo ele pregava nas cidades, andava de cidade em cidade, ele não escolhia cidade, cidade rica, cidade pobre, cidade grande, cidade pequena, cidade do interior, cidade na capital, enfim, Jesus ele andava em todas as cidades daquela época anunciando que o Messias já havia chegado e o Messias era ele. Mas ao percorrer essas cidades, o Senhor Jesus ele encontrava com pessoas das diversas formas. Mas uma característica essencial que unia todas aquelas pessoas que ele encontrava era que as pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A gente sabe que, pelo contexto, aquelas pessoas viviam ah, à mercê, né? Viviam sobre a sorte de cada uma no que diz respeito à vinda do Messias. Elas viviam à mercê disso. Elas esperavam, aguardavam ansiosamente a chegada do rei. Elas aguardavam um rei que resolvesse os seus problemas de guerra, que resolvesse os problemas de fome da nação, que resolvesse os seus problemas de violência que existia entre as cidades, que resolvesse os seus problemas pessoais, os mais simples possíveis. Mas quando o Messias não vem para estabelecer situações que as pessoas queriam. O Messias vem para estabelecer o seu reino. E quando ele estabelece o seu reino, ele percebe que as pessoas estão um pouco atônitas, as pessoas estão um pouco perdidas. Por quê? Porque as pessoas não esperavam que o reino do Messias englobava misericórdia, graça, amor, vida eterna, paz, mansidão, humildade. Elas não percebiam que o reino de Deus englobava tudo isso. Então, o versículo 36, Jesus observava que as multidões estavam todas perdidas. O povo estava perdido, as pessoas estavam perdidas. E quando o Senhor Jesus Cristo percebe que as pessoas estavam perdidas, a Bíblia fala que o Senhor se compadece delas. Esse texto veio muito ao meu coração, porque quando eu vejo que Jesus se compadece da multidão, me dá a ideia de que Jesus teve misericórdia, teve amor pela multidão, olhando para a multidão como se tivesse um sentimento para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que andavam batendo cabeça, um sentimento de misericórdia, um sentimento de que ele podia fazer algo por aquelas pessoas. Mas não era um sentimento de misericórdia no que tange nas necessidades físicas, nas necessidades emocionais. O Senhor Jesus Cristo estava interessado nisso também, mas o foco dele não era isso. Ele curava as pessoas, curava as enfermidades, curava todas as pessoas que precisavam, mas o seu foco era justamente o anúncio do reino de Deus. E ele teve misericórdia porque ele percebia.
que aquela multidão tinha uma necessidade única, necessidade espiritual. Por quê? Porque elas andavam como ovelhas que não têm pastor. Estou aqui nesta manhã para te falar que o nosso único pastor, aquele que cuida de nós, é o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, que se compadece da multidão, que se compadece da sua igreja, que se compadece do seu povo nos momentos mais diversos que existem, tanto no momento de alegria quanto no momento de dor, que olha para a sua multidão e percebe que ali há um povo exclusivo chamado seu. João 10:28, nós fazemos parte de um povo seleto chamado de rebanho do Senhor, no qual ninguém toca a mão no seu povo. Ninguém toca a mão no seu povo. João 10:28, a promessa do Senhor. Ele também teve misericórdia porque ele anuncia como a porta das ovelhas. Ele se anuncia como o pastor das ovelhas. No Salmo 23, nós lemos e anunciamos que o Senhor é nosso pastor e por isso, por causa disso, pelo motivo dele ser o nosso pastor, exclusivo pastor, nada nos faltará. Que você tenha essa garantia, meu irmão, dia 31 de março de 2020, que você continue tendo essa certeza no coração de que o Senhor é o nosso pastor. E porque ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Nenhuma situação física, nenhuma situação emocional, nenhuma situação espiritual, principalmente espiritual, né? Porque ele é o nosso pastor. E o fato de ele ser o nosso pastor, isso nos traz segurança. Isso nos traz alívio para a alma. Isso nos tira toda a aflição e a exaustão de imaginarmos que nós estamos correndo por aí, batendo cabeça, correndo contra o vento, fazendo as nossas vontades. Não. Nos dá a ideia de que nós estamos sendo vigiados, consolados, nós estamos sendo sustentados, nós estamos sendo, nós estamos sendo controlados pela boa mão do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te guarde e que Ele te proteja de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.